Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa, foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, alguma semente caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram ao terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre nelas a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Na verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ouvir o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino não a compreende. Vem o maligno e ouve o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. E de momento, quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza, sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dia dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Jesus. Amados e amadas, hoje, o Evangelho de hoje, Jesus está falando sobre algo que acontece nos dias de hoje, sobre a gente levar a palavra. Ele fala em parábolas, e aí os seus apóstolos perguntam assim: por que o senhor fala em parábolas? Por que falar em parábolas? Muitas vezes quando a gente dá aula, eu já fui professor de catequese,
a gente usa dinâmica. Porque a criança, às vezes, se você falar muita coisa, ela não dá atenção. Aí você fala dinâmica brincando e agrega mais. Então, por isso que Jesus usava a parábola para aquelas pessoas. Porque se ele falasse como realmente é o céu, elas não entenderiam. Então, ele fala como? No cotidiano. O que é o cotidiano? Plantação, agricultura, pecuária. Porque aquele povo conhecia. Então é a forma que ele fala, para que as pessoas entendam. Então ele começa a falar sobre a questão do semeador e a semente. Quem é o semeador? Jesus. Quem é a semente? É o fruto. É a palavra que você levou e deu certo. Muitas vezes eu lembro que alguns eventos aqui, certa feita, na época do Padre Marcelo, teve o evento Maranatá. Pois, gente, o povo ficou maravilhado naquele dia. Depois, se você olhar, quantos ficaram na igreja naquele dia? Nem todos. Naquele dia ficaram alegres. Aí depois esfriaram. É o que ele está falando hoje. Ele começa a falar. Primeiro, quando o semeador começa a semear, começa a cair as sementes no chão. E aquela semente nasce. Só que quando ela nasce, ela não cresce. Ela logo morre. Por que ela morre? Porque o maligno vem e Jesus explica isso. Muitas vezes a gente leva a palavra de Deus para uma pessoa, na hora ela aceita. Mas depois, é como o ditado popular, entra aqui e sai por aqui. Mas isso é o maligno. Sempre existe um capetinha dentro de nós que está sempre querendo desviar a gente para o outro lado. Então essa é a semente que caiu no caminho. Depois ele disse que a semente caiu em um terreno pedregoso. E ele disse que a semente nasceu, cresceu. Mas por que ela não vingou? Porque não era raiz, não era profunda. Então quando a palavra de Deus não é profunda, que não entra no nosso coração, muitas vezes a gente escuta talvez a palavra todo sábado, e o coração está fechado. Então, se você não consegue ouvir, entender o que a palavra está dizendo, o que o padre fala, você vai estar sempre com o coração livre. Então, a palavra tem que ser profunda. Uma certa feita, uma mulher lá fora falou assim: olha, o padre hoje fez uma homilia maravilhosa, linda. Aí a pessoa perguntou: mas o que foi que ele falou? Ela disse: não lembro. Na porta para fora, ela esqueceu. Não lembro. Mas não foi belo, mas foi lindo falando. É como se fosse encantador para chegar aqui com aquela roupa bonitona e falar. E todo mundo fica encantado. Talvez seja tipo encenação, o padre falando e ela está ali, acha bonito. E o padre faz uma. E a roupa talvez chama a atenção. Ela achou lindo, entrou no coração dela, mas começou fora, ela esqueceu. Esse é o terreno pedregoso, é o coração da gente cheio de pedra, que o coração é difícil. Tem gente que tem um coração difícil. Aí depois ele fala sobre o outro terreno, o de espinho. Qual é o de espinho? O de espinho é aquele que recebe a palavra, mas sempre diz, olha, por exemplo, agora eu chamei alguém para vir. Vamos ter celebração na capa das nossas vacas. Quem vai celebrar hoje é eu. Ele falou: não deixa para outra vez, porque eu tenho algo. Não, hoje não. Outra vez eu vou. Esse é o dos espinhos. Sempre tem uma desculpa. Não, depois eu vou. Altair sabe quando chama alguém do texto. Não, depois eu vou. Preocupações com a riqueza, com os problemas. Tudo que tem na vida, as pessoas ficam muito preocupadas. Mas esquece que tem a semana toda para se preocupar. E tem apenas uma hora para Deus, que aqui não passa mais de uma hora nisso de sábado. Você tem o meu mundo de horas na semana, mas não tem uma hora, porque as suas preocupações, a riqueza, os seus problemas com os filhos, com a família, acaba não vindo para a igreja, porque está cheio de preocupação. E a gente tem que fazer uma coisa.
preocupação, perseguição sempre existe e sempre existirá. Mas a gente tem que vir para cá, porque só é nele que a gente vai ter resposta, só nele. Porque os espinhos, muitas vezes as pessoas acontecem assim, né? Que eu preocupado essa semana, não sei se foi uma só falando, fazendo a homilia, aí ele falou sobre a perseguição dos problemas da vida. Ele disse que a mulher tinha perdido marido e filho, e ela estava na igreja. Veja, ela tem que compreender que aquilo acontece. Ela estava aqui, confiando em Deus, que não existe pancada maior. Mas o marido estava no ouvido e disse: cadê seu Deus que deixou você perder seu filho e seu marido? Alguém chegou no ouvido dela, uma pessoa, uma vizinha: você vive na igreja, mas perdeu filho e marido, cadê seu Deus? Isso é uma maligno que fica sempre tentando desviar você de Deus. Então, isso são os espinhos da vida. E no final ele fala sobre aquele que plantou e deu fruto. Quem são esses? Viva a certeza, é vocês que estão aqui. Você que está todo sábado aqui, deu fruto. Deu fruto porque ouviu, entrou no seu coração e ficou. Vi sábado para a igreja. Às vezes só fazer uma obrigação, não, para mim é alegria. Se eu não tiver no sábado na minha missa, já que aqui eu participo no sábado também, 5h30 da tarde na Capela de São Miguel, se eu não for para a missa, aí eu me sinto mal. Porque eu preciso ouvir a palavra. E a gente precisa sempre se alimentar. Ah, hoje sábado, não vou hoje não. Hoje vai ter algo lá em casa. Não vou hoje não. Eu vou todo sábado. Que é um pecado. É como, por exemplo, a gente tem que ter pelo menos uma vez por semana assistir a missa. Hoje aqui não foi missa, isso é a elevação da palavra. Mas amanhã tem missa na São Sebastião, na Paróquia Sagrada Família, vocês devem ir. Porque a missa está no missal romano. Todo domingo a gente tem que ir à missa. É uma obrigação, não, é uma alegria, é um amor. Então hoje eu digo a você, por mim, o que me faz bem é estar na igreja e me alimentar da palavra e do próprio corpo de Jesus. Então o semeador hoje foi uma forma de mostrar aquele povo, que é a única forma, porque não é que o povo assim, analfabeto, ignorando pelo seu conhecimento. Então você precisa usar uma dinâmica, como eu fazia com as crianças. Uma certa vez eu quis mostrar aí como era a missa, e as crianças às vezes falavam, e as crianças ficavam dispersas. Eu percebi que tinha que fazer alguma coisa para se alertar. Eu falei: olha, tal dia a gente vai fazer uma dinâmica como é a missa. Você vai ter que trazer um suco de uva, você vai ter que trazer um biscoitinho redondo para a gente fazer a Eucaristia. E todo mundo ficou alegre. Aí trouxe o suco de uva, aí fez o copo, preparamos a mesa, arrumamos, e as crianças nesse dia ficaram super atentas. Aí eu percebi, tá vendo? Às vezes você fica falando, tá dando atenção. Aí eu peguei o biscoitinho, cada um, corpo de Cristo, eu botava na boca, ela saía comendo, do jeitinho. Aí eu já comecei a. Ela entendeu o que era a missa. E ainda deu suco aquele suco como diz, mancha pulmão, suco de uva. O que suco? Eu mandei trazer uma garrafa e cada um tomou um golinho. Foi o dia que eu vi que as crianças mais prestaram atenção a mim. Então, por isso que Jesus usava parábola. Às vezes é preciso que entre alguma coisa para que as pessoas entrem no seu coração a palavra de Deus. Porque é muito triste a gente estar na igreja, vir, o padre falar, e a pessoa vai embora vazia. Ela tem que parar e ouvir. Por isso que a igreja é um momento de silêncio. Aquele momento é uma hora só de silêncio. A voz só está aqui, no presbitério, esse espaço, no ambão,
estar aqui no altar, porque as pessoas têm que se concentrar. Então, o semeador de hoje, que é Jesus Cristo, e a semente, que é a palavra, devemos sempre se alimentar. Mesmo que hoje não seja uma missa, mas temos palavra e alimento. Isso é o que diz o povo para a gente. A missa é a mais importante, mas tem as duas peças principais. Então nunca esqueça que o semeador semeie o coração de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ouvir as nossas preces.